Então, bom dia. Vamos orar para começar esse nosso momento de escola bíblica. Pai, muito obrigado por mais essa semana que se inicia. Obrigado pelo privilégio que nós temos de, como teu povo, nos reunirmos para estudar mais a tua palavra, conhecer mais o Senhor e também prestar culto a ti. Um dia em que separamos para adoração ao Senhor, um dia em que o Senhor nos convoca a fazer isso. E um dia em que podemos, como corpo de Cristo, estarmos juntos, crescermos em laços de amor e em tudo isso a glorificar o Teu nome. Que o Teu Santo Espírito abra o nosso coração, nos dê entendimento, para que possamos ser edificados e, ao fim de tudo, sermos transformados. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então pronto, vamos lá. Qual que era o assunto que estávamos a tratar? Vocês lembram ou não? Não lembra? Ninguém lembra? É muito encorajador, né? A gente investir tempo aí e ter esse retorno maravilhoso, né? Vocês não lembram qual que era o assunto? De verdade? O capítulo 6 da confissão, da queda, do pecado, né? Então pronto, né? Para a gente começar, alguém tem alguma dúvida até agora? Vocês não lembram nem o título, né? Não vai ter dúvida, né? Tem alguma dúvida até agora o que nós tratamos? Não? Não? Então pronto. Pergunta. A nossa natureza é pecaminosa? Totalmente? Sim. Então tá bom. Então vamos começar aqui. Eu só queria essa resposta unânime para ver se está todo mundo bem treinado, né? Então vamos lá. Capítulo 6, ó. Então para a próxima semana, se eu perguntar isso, se a gente não terminar o capítulo, ó, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Sabe que não é à toa que eu ponho essas coisas aqui, né? Então lá, ó. Representante federal. Tem tudo um motivo. Era para ver se vocês prestavam atenção e memorizavam, né? Mas não serviu até agora. Então vamos lá, ó. O parágrafo 3º diz o seguinte: sendo eles quem? Adão e Eva. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. A mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foi transmitida a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então pronto. Então vamos ver aqui, ó, Atos 17, 26, fala o seguinte, ó, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, de um só, ele fez toda a raça humana. Quem que é esse um? Adão, né? Até porque Eva foi feita de Adão, certo? Então, pronto. Então vamos continuar aqui, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou, porque todos pecaram. E 1 Coríntios 15, 21, 22, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então pronto. Agora vamos começar aqui as explicações, né? Primeira pergunta que eu fiz para vocês é se a nossa natureza ela é pecaminosa ou não. E a resposta foi quase unânime que sim. Então, quase unanimemente, nós erramos. Que a nossa natureza ela não é pecaminosa. Se a nossa natureza, a natureza humana, fosse pecaminosa, Cristo jamais teria sido humano. Faz sentido ou não? Porque se a natureza humana fosse pecaminosa na sua essência, Cristo ele é verdadeiramente homem. E se ele é verdadeiramente homem, ele herdaria pecado. E aí a gente não teria um Salvador. Então, e tem um outro detalhe que vocês não pensaram,
a gente tem que pensar em termos da história da redenção, então a gente volta naquela aula da criação. Quando Deus cria homem e mulher, qual que é o relato, qual que é a avaliação daquilo que ele criou? O que ele fala? Que era muito bom. Deus acharia muito bom a natureza com pecado? Não. Então a natureza humana ela não tinha pecado, ela não é essencialmente corrompida. Ela foi corrompida pela queda, mas na sua essência ela não é. Então o pecado não faz parte da natureza humana. O pecado afeta, ele entra na história, a gente vai conversar sobre isso, mas se ele fizesse parte da natureza humana, se Jesus Cristo fosse, e ele é verdadeiramente humano, a gente não poderia falar que ele não teve pecados. Fala, Aline, o que você está indignada aí? É errado. E é... A natureza não se refere à alma? Não, a natureza é aquilo que nós somos. Então, por exemplo, Jesus Cristo ele tinha quantas naturezas? 2, a divina e a humana. Então, assim, a Aline está indignada. O corpo... Então, pronto, agora você trouxe um raciocínio legal. O que é essencial da natureza humana, por exemplo, o corpo é. O pecado não. Não, veio antes, na mesma concepção normal da gente para transmitir o pecado para ele. Tá, então, a gente vai conversar sobre isso quando ele fala aqui por geração ordinária, e a gente vai ver que não... O pecado não é transmitido nem dessa forma pela concepção em si. Mas o ponto todo, que é interessante, né? É bom ter uma aula que começa com essa animação toda. Tá igual ali, as crianças estão comemorando essa discussão. Independente se foi por concepção ou não, se o pecado faz parte da essência da natureza humana, Adão e Eva não foram criados como humanos. Porque eles não tinham pecado na criação. E eles não tinham inclinação para o pecado. E eu quis fazer essa provocação no começo da aula, porque eu não tinha preparado a aula, brincadeira. Eu fiz essa provocação porque eu já ouvi aqui de algumas pessoas, não, porque a nossa natureza é pecaminosa. Não, a nossa natureza caída pode ser. Então, na vida, é importante a gente qualificar bem as coisas, né? Eu falo bastante para minha esposa de que a maneira como a gente comunica e a precisão da nossa linguagem faz toda a diferença. E essa era um dos grandes desafios, uma das coisas que mais me matava, que é quando eu morava nos Estados Unidos. Que era, eu não conseguia ter a mesma precisão em inglês que eu consigo em português. E para exercer a função que eu exerço, se eu não for preciso, eu não transmito a verdade completa, né? Então, assim, para a gente ficar tranquilo, né? Então, só voltar no ponto do Ronaldo. Ronaldo falou assim, olha, mas espera aí, a natureza humana não é o corpo? O corpo faz parte da natureza humana, mas não é só isso. Mas você trouxe um ponto importante, que aí a gente consegue ver um elemento essencial do que é ser humano. Não existe ser humano sem corpo. Isso é um ponto. Agora, existe ser humano sem pecado? Existiram 3. Adão e Eva e Jesus. Eles foram, né, Adão e Eva, a gente não sabe por quanto tempo, eles foram sem pecado por um tempo, e Jesus foi sem pecado por quanto tempo? Eternamente. Né? E aí perdeu, meu. Tem gente que... O GPS perdeu o sinal, tem gente que perdeu o sinal na questão da natureza, né, do pecado ser parte da natureza, tem gente que perdeu o sinal da orientação também. Mas Quer ver?
Por exemplo, alguém fez alguma pergunta? Não? Não? Jesus Cristo. A gente fala então que Jesus Cristo, ele é o Deus homem, é o Deus encarnado, em que veio, viveu uma vida de obediência, morreu na cruz, sofreu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e tudo mais. Hebreus diz que nós temos um sacerdote que se compadece conosco, que ele sabe do nosso sofrimento. Agora, vamos ver se já pensaram sobre isso. Um pequeno desvio na aula. Quando Jesus aparece ressurreto, ele fica, se eu não me engano, aí por volta de uns 40 dias aí na Terra. Né? Fica lá dando uma volta, encontrando os discípulos e tudo mais. Que eventos de Cristo ressurreto chamam a atenção de vocês? Então, tem algumas pessoas que vão falar que ele atravessava a parede. Existem discussões que vão dizer que não. Mas, que mais? Mas é um ponto. Que mais? Aparência. Ele tem um corpo físico, né? Que tanto é. E ele comeu, certo? Então, ele tem aquela ideia ali de que ele chega para Tomé, né? Você, você está duvidando? Toca aqui, ó. Vem aqui, na minha mão aqui. Vem na minha chaga, certo? Aí o cara fica constrangido na hora, fala, não precisa, tô acreditando, tal, né? Mas tem essa ideia de que ele tinha um corpo físico, tem essa questão de que ele comeu. Isso, que foi o Ronaldo falou da aparência? Quem? A Jaqueline. Então, pronto. Então, existe essa discussão a respeito da aparência, né? Agora, me parece, né? Tem a questão da glorificação do corpo e tudo mais, de que existem aspectos de continuidade e aspectos de descontinuidade. Coisas que permaneceram da mesma forma e outras que parece que mudaram. Quando a gente lê o texto bíblico, normalmente, o texto bíblico fala que as pessoas não reconheciam Jesus porque o coração estava endurecido. Podemos pensar se isso tem a ver ou não com a aparência. Você vai ter que uma hora que Jesus meio que abre os olhos dos caras e eles reconhecem que era Jesus. Mas o meu ponto nem é esse. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, a gente vai ter no curso de teologia, a gente vai ter umas aulas só sobre Jesus, né? Mas existe um aspecto de que Jesus ressurreto tinha corpo, certo? Então, ele foi assunto aos céus com ou sem corpo? Com corpo. Então, Jesus, ele continua sendo Deus homem, ele continua sendo o Deus encarnado até hoje. E o será eternamente, né? Então, se Jesus é o Deus homem, o Deus encarnado, ele reina soberanamente, sem pecado, como poderia o pecado ser parte essencial da natureza humana? Aí a gente não poderia afirmar que Jesus era verdadeiramente homem. Então, nós que herdamos a natureza caída, temos o pecado. Agora, por exemplo, quando a gente pensa novos céus e nova terra, os que forem para lá, certo? Estamos falando aqui do nosso grupo, os que forem para lá. Talvez não vai todo mundo. Você que junto comigo vai estar lá. Você vai pecar ou não lá? Novos céus e nova terra? Não. Você vai deixar de ser humano lá? Não. Você vai continuar sendo humano sem pecado. Tá, então peraí, calma. Uma coisa de cada vez. Luan. Isso tem a ver com o corpo e alma deveriam ter sido separados? Em que sentido? Eu não sei muito explicar o sentido, porque na minha cabeça era o seu corpo, não o corpo físico, eu acho. Que eles nunca, a alma e o corpo nunca deveriam ter se separado. Tá. Porque quando Deus criou,
Isso. Mas como que isso está relacionando com a aula agora? Essa que é a minha dúvida. No sentido, mesmo só que renovado, Tá. nesse sentido. Pergunta, a gente vai para o céu com o corpo? Essa é uma outra pergunta importante. Eu não tô em dúvida. Não, mesmo que seja com o corpo glorificado, a gente vai com o corpo glorificado para o céu? Não. Sim ou não? Não. Então pronto, isso porque a gente está falando do pecado, né? Mas vamos lá, vai ser. Então é o seguinte, a gente, no meu entendimento a partir das Escrituras, é que nós não iremos... Eu quero pôr várias crises hoje, né? Nós não iremos pro céu com o nosso corpo glorificado. O nosso... Vamos lá. Isso aí eu tenho uma aula gravada, mas também vai ter no curso de teologia. Existe um período que a gente chama de estado intermediário, que não é purgatório, são duas coisas diferentes. Por estágio intermediário, dentro da teologia, a gente se refere ao período entre a morte e a segunda vinda de Cristo, segunda e definitiva vinda. Né? Nesse período, que é até uma dúvida que Paulo vai endereçar nas cartas aos Tessalonicenses. Se a gente for na carta aos Tessalonicenses, tem várias coisas sobre céu lá. O pessoal acha que tem muita coisa em Apocalipse. Tessalonicenses tem várias ideias legais lá que a gente não tem em Apocalipse. Mas o pessoal estava na dúvida. O que aconteceu com os caras que já morreram e criam? Para onde que eles foram? Eles vão ressuscitar? Eles vão estar com a gente? E então o ponto é que existe um período entre a nossa morte e a segunda vinda. Nesse período, período no qual nós ainda não experimentamos de maneira completa o estar diante de Deus. Então, nesse período, parece que a nossa alma vai de fato para o céu junto de Deus. Ok? Isso, essa é a ideia. Agora, existe uma outra questão, que a Bíblia nos fala que nós não moraremos nos céus eternamente, para sempre. Ela fala que nós viveremos, me ajuda, novos céus e nova terra. Então a ideia de que Cristo, quando ele vier, e eu vou falar isso quase sempre, a segunda e a última vez, ele vem para redimir definitivamente todas as coisas. Então, se eu não me engano, Romanos 8 diz que a criação anseia a vinda de Cristo. Ela geme. Mas como é que é? A criação é porque a criação está sofrendo os efeitos da queda. Se a criação sofre o efeito da queda, imagina nós, né? Mas a criação sofre os efeitos da queda, e aí Cristo vem para redimi-la. E se Cristo vem para redimi-la, ele vem para redimi-la em qual estado? Sem nenhuma afetação do pecado. E se Deus criou tudo muito bom, faz sentido ele destruir e levar você para outro lugar? Então, muito possivelmente, provavelmente, e é o que eu creio, nós viveremos aqui com tudo reestabelecido, com tudo voltando ao estado sem efeito da queda, num mundo redimido e restaurado. Ok? Com o corpo. E depois, quando Cristo vier a segunda, definitiva e última vez, vai acontecer o quê? Aquilo que jamais deveria ter acontecido. A resolução da separação do corpo e alma. Corpo e alma voltam a se unir. Aí, por isso, depois desse estado intermediário, a gente passa, de fato, a usufruir de maneira completa a presença de Deus. Com o corpo. E aí a pergunta toda é, quando nós estivermos no novo céus e na nova terra, nós continuaremos sendo seres humanos, certo? Continuaremos sendo criaturas. Nós continuaremos tendo um corpo. Mas nós não pecaremos. Se nós não pecaremos e nós continuamos a ser seres humanos, o pecado não pode fazer parte da essência da natureza humana.
Faz sentido? Não, faz total sentido. O que você não entendeu? Me fala qual é o ponto que está pegando. O que pega Verdadeiramente homem, enfrentar o pecado sem pecar. a ideia da minha é ele passou por tudo, mas ele não caiu na tentação. Ele passou pelo pecado. Então, quer dizer, o pecado está com a gente, mas a gente escolhe não fazer. Não, o pecado não está com a gente. O que reside em nós, a inclinação resultante da queda. Né? Então, assim, existe uma afetação do pecado na nossa vida, então a gente tem uma inclinação que Jesus não tinha, uma inclinação para o pecado. Mas o ponto que você falou, na verdade, contribui para o fato de que a natureza humana não tem pecado. Né? Então, Jesus, ele assume, né? ele encarna a natureza humana e ele vive uma vida sem pecado. Agora, se o pecado faz parte essencial, por exemplo, não, mas deixa eu reformular aqui. Mas se o pecado é parte essencial da natureza humana, se não tem aquilo, não é. Então pronto. Não, então, se você acredita que o pecado não é parte essencial do homem, então você concorda com o que eu falei. Então, o meu ponto todo é de que o pecado não é parte essencial da natureza humana. Depois da queda. Aí, após a queda, a natureza humana caída é transmitida por geração ordinária. É outra história. Então, assim, são duas coisas diferentes, tá? Então, a conversa animada, né? Deixa eu ver aqui. Então, pronto. Então, tá. Então, a primeira coisa que eu queria dar uma desmistificada, num certo sentido, é essa questão de que o pecado ele não é parte essencial da natureza humana. Isso é importante. Isso é importante, porque senão, a gente no Novo Céus e Nova Terra, a gente ia estar lascado. Ou a gente ia ter que ser outra coisa, ou a gente ia pecar. Então, não faz sentido nenhuma das duas. Né? E a Bíblia não nos fala isso também. A outra coisa que é importante aqui, todos esses textos mostram que de um só. Está tranquilo esse ponto ou tem alguma dúvida ainda? Vou só perguntar, gente. A aula já foi, o planejado já foi. Entendeu? Já foi por água abaixo já. Nós já fizemos desvio, falamos Novos Céus, Nova Terra. Natan. Aquilo que talvez apresenta na aula de uma leitura enviesada nossa, por exemplo, Paulo falando que o homem natural ele não consegue ver as coisas de Deus, a gente associa a natureza humana com isso natural. Isso. Então, acho que você trouxe um ponto importante, que é um texto que eu sempre cito aqui, eu amo esse texto, que é Romanos 3. Certo? Romanos 3, a partir do verso 10, eu sempre cito esse texto aqui. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Está todo mundo perdido, a não ser que Deus venha ao encontro dessa pessoa. Então a gente pode confundir esse fato de que está todo homem, o homem natural, ou seja, o homem apartado de Deus, a gente pode confundir essa situação com o que é de fato ser um ser humano. São duas coisas diferentes. A gente já entra dentro de uma condição diferente, caída. Então, como diria lá no interior, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A sabedoria popular ela é impressionante. Porque uma coisa é o homem caído e outra coisa é o que é ser um ser humano. São duas coisas distintas. Né? Tinha mais alguém que tinha levantado? Não? Já resolveu? Então pronto. Então vamos voltar agora para o planejado da aula. E estou achando que desse jeito, nessa velocidade que eu estou indo, a gente vai terminar a confissão no final do ano que vem, pelo visto, né? Mas, vocês perceberam então, de um só fez toda a raça humana.
um só entrou o pecado no mundo e a morte veio por um homem. Existe um conceito importante que é o conceito de... Tá vendo? Tem uns motivos para escrever essas coisas no slide, né? Então tem um conceito dentro da teologia que é de representante federal. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas às vezes a gente acha meio injusto. Por que que eu nasço pecador por conta do pecado que Adão cometeu? Já chegou a ter esse tipo de pensamento ou não? Tanto é que eu brincava, né, que a sorte de Adão é que no novo céu e na nova terra eu vou estar glorificado e não vou pecar mais. Porque eu queria conversar com ele. Para acertar as contas de todos os problemas da minha vida com ele, né? Ele gerou esse negócio na minha vida, ele que atazanou minha vida num certo sentido. Mas o ponto é de que Adão, ele foi constituído como nosso representante federal. E o que isso significa? Vamos pensar que você mora num país em que tem um presidente, ele é o presidente de uma república federativa. O presidente ele vai ser o seu representante federal. Você querendo ou não. Você gostando do bendito ou não. Você querendo matar o bendito ou não. Não tem opção. Ele é teu representante. Você votando nele ou não, ele é teu representante. E aí, decisões que ele toma, impactam você. Então, por exemplo, se o nosso ilustre presidente da República Federativa do Brasil declarar guerra contra algum país, nós, os trouxas que estamos aqui, por exemplo, Portugal, dependendo da nossa idade, vai ter uns caras que vão na minha frente porque eu já estou mais velho, vão ser convocados a voltar para o Brasil para se preparar aí para a guerra. Você quis a guerra? Provavelmente não. Tem umas que você vai querer, mas provavelmente não. Importa se você quis a guerra? Você vai ter que ir lá e pegar em armas. Você vai ter que ir lá se preparar para defender o seu país. Certo? Às vezes, o representante federal, ele nem é o teu representante federal. Mas ainda assim ele toma decisões que impactam vocês. Então, por exemplo, eu não vivi isso, eu soube disso. E houve um período que o abençoado representante federal de Portugal extinguiu o tal de CEF e criou uma tal de AIMA. Você não quis isso. Mas está todo mundo lascado junto por conta disso. Deu para entender? Aí você liga lá, ninguém te atende. Você quer a senha, ninguém te dá. Estou certo ou errado? Mas você quis? Não. Então, Adão foi instituído por Deus como o cabeça da humanidade, como o representante da humanidade, e a decisão que ele tomasse no jardim pré-queda influenciaria toda a nossa existência. Dentro da teologia, muitos vão propor que o período de provação com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela teria um tempo definido e que, sendo aprovado no teste, estaria tranquilo. Ele falhou no teste, né? Ele falhou no teste. Mas o ponto todo é que ele, como representante, tanto é que, quando a gente lê o relato bíblico da queda, agora, repare o português de Portugal, quando a percepção de que eles tinham pecado aparece? Temporalmente, quando isso acontece? Na ordem dos eventos. Qual evento acontece imediatamente antes deles perceberem que eles estavam nus? Oi? Quando comeram? Foi logo depois que Adão comeu. O representante não era Adão e Eva, era Adão. Tanto é que Eva come e está tudo tranquilo, num certo sentido.
O pecado não entra, ela pecou, mas o pecado não entra da humanidade como entrou quando Adão come. É após Adão comer que os olhos são abertos. Pelo menos é o que está no relato bíblico. Então, agora, olha a importância disso. Se é pelo pecado de um que entra o problema, vai ser pela vida exemplar de um que o problema vai ser resolvido. Que é o argumento todo de Romanos 5, a partir do verso 12. Se por um entra, por um sai. E aí a questão toda é que debaixo de quem você está? Aqueles que não estão em Cristo estão em onde? Em Adão. Mas teremos aula sobre o pacto mais para frente. Mas é só para começar a dar uma ideia. Então, a ação de Adão, como o nosso representante, traz consequências para todo mundo. Antes da queda, sim. Ele não tinha autonomia, ele tinha liberdade. Porque a autonomia pressupõe a não dependência de Deus, né? E o mais importante, né? Uma coisa que sem a inclinação interior para querer fazer o que é errado. Sem inclinação interior, porque esse que é o estado de perfeição antes da queda. Essa é a natureza humana perfeita. É sem inclinação nenhuma interior para fazer o mal. E ele escolhe fazer o mal. Eu sei, por isso que eu queria conversar com ele. Né? Na minha época de adolescência, eu queria dar uns tapas na orelha dele, era o que eu queria fazer. Né? E aí esse é um dos grandes mistérios para nós. Esse é um dos grandes mistérios para nós, porque o que leva o abençoado que não tinha inclinação para o mal a querer fazer o mal? Não. Aí assim, inocência não dá para ser do tipo, não sabia que era porque Deus avisou. E numa relação perfeita, né? Deus, como diria anterior, Deus deu papo reto para ele. Não faz isso. É isso que eu tô... olha aqui pro teu lado, meu. Olha o tanto de coisa boa. Eu tô pedindo para você não mexer em uma. E se você comer, você vai morrer, meu. Não tinha como ser mais claro. Né? Meu comparsa Miguel. Rapaz, não é? Rapaz, eu vejo futuro nesse menino. Eu já falei pro Breno. Esse menino tem futuro. O seu ponto é excelente. Então, dentro, a gente vai fazer isso, tem uma escala dentro da teologia, que são os 4 estados da humanidade. E você chegou ao raciocínio que muitas pessoas com a aula normalmente não chegam. Porque muitas vezes eu falo assim, quem estava em melhor estado? Adão antes da queda ou nós hoje? O que vocês acham? Adão antes da queda ou nós hoje? Somos nós hoje. A gente não tem a possibilidade de perder a nossa salvação. Mas vamos voltar para os 4 estágios que o Miguel chegou à conclusão. O primeiro estado era: posso não pecar. Aí vem lá do latim, lá, não lembro quem, se foi Agostinho que propôs lá, posso ou não pecare. Então, posso não pecar. Adão e Eva tinham a possibilidade de não pecar. Com a queda, a gente entra no estágio de não posso não pecar. Aí vem o estado que nós estamos. Como que é agora? Eu posso não pecar, mas
É quase isso. Agora me fugiu o quarto. E o terceiro é não posso pecar. O último é não posso pecar. Então, o teu raciocínio é certo. A gente vai estar diferente de Adão, que não vai ter possibilidade de queda. Por isso que eu não vejo a hora de chegar lá, meu. Entendeu? Por isso que eu não vejo essa hora. Ricardo. Essa ideia de Adão ter pecado e a decisão autor liberdade dele, isso em momento nenhum fugiu do plano de Deus. Exato. Então Nenhum. isso fazia parte do plano. Isso. Por isso que a gente tem esse é o capítulo 6, né? Aí antes do capítulo 6 a gente teve a providência divina. É o capítulo 5. Que é a ideia dos decretos de Deus. E aí, ontem à noite eu recebi uma ligação para tirar uma dúvida em coisas parecidas com essa, né? Em que a gente vai começar a querer entrar numa esfera, e aqui é o risco, né? De tentar entender como coisas que nós não temos capacidade de entender por conta da nossa finitude. Antes de eu continuar minha resposta, eu quero que todo mundo abra. Vocês vão ficar com esse texto na cabeça, eu espero, no coração. Deuteronômio 29, 29. Vocês já sabem, alguns já sabem, mas eu quero que todo mundo leia aqui comigo. Deuteronômio 29, 29. Último livro do Pentateuco. Estou certo ou estou errado? Então está escrito assim na palavra do Senhor: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Por que eu trouxe isso aqui? Porque parte do raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui com a pergunta do Ricardo está revelado. Então está revelado que Deus, na sua soberania, e se Deus é soberano, né, usando os recursos do Hernandes, né, se Deus é soberano e Ele se Deus é soberano, pode existir alguma coisa que fuja do controle dele? Porque se fugir, não é soberano. Então não tem nada que fuja do controle dele. Então, quando Deus decreta todas as coisas, isso está incluído a queda. A de Adão e a nossas, diárias. Agora, existe a parte que não é revelada, que é como isso funciona e o porquê que ele fez isso. Eu sei que o porquê também está claro, que é para a glória dele. Né? Tanto é que lá em Romanos 9 vai falar que há vasos de honra e vasos de desonra, mas ambos redundam em glória para Deus. Né? Então existe uma parte do processo que não é revelado para nós e não tem como a gente saber. E digo mais, nem na eternidade a gente deve saber isso aí e entender isso aí. A gente precisa entender que a relação de prestação de contas é a gente que presta conta para ele, não ele para a gente. A gente tem que pensar nessa relação, né? Senão, teu filho de 4 anos vai assim: pai, quero que você me preste conta do porquê que nós moramos nessa casa. Por que o senhor tem esse carro e não aquele? Não, não funciona assim, filho, é o contrário. Né? Então nós somos criatura, é a gente que presta conta para ele, não ele para nós. E, dentro da nossa finitude, nós não conseguimos entender como essas coisas funcionam. Agora, quem está acompanhando aqui a EBD desde 7 de janeiro, foi a primeira aula que nós começamos aqui, parece que foi uma eternidade atrás, né? E a gente começou com um capítulo falando das Escrituras. Eu dei 5 aulas falando das Escrituras, por uma razão. Para a gente entender que a partir dela, ela é o fundamento da nossa fé. Vai ser a partir dela que nós vamos buscar o conhecimento da nossa fé. É a partir dela que nós vamos olhar para a realidade. É a partir dela, então, que nós temos a limitação daquilo que nós podemos, inclusive, pensar. E aí,
uma das coisas que eu sempre falo, né, igual eu sempre falo assim, Jesus vai vir uma segunda e definitiva vez. Tem uma outra que eu falo, é que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é inspirada, inerrante, autoritativa e suficiente. Eu sempre falo essas 4 características. E se ela é inspirada por Deus, ela não pode ter erro. E se ela é inspirada por Deus, ela não pode ser incompleta. Então, por isso, ela é suficiente para que nós vivamos uma vida abundante. E se ela é inspirada por Deus e Deus quer se relacionar conosco, e Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante, ela tem autoridade para falar como a gente vai buscar viver essa vida. Então, esse é o ponto. Se a palavra é tudo isso, quando ela fala alguma coisa, que eu tenho que fazer? É que eu acredito. Tem hora que eu entendo, várias horas eu não entendo. Mas eu acredito. Dou minha vida por isso. Então, quando ela fala que Deus é soberano em tudo e que ao mesmo tempo eu sou responsável pelas minhas ações, eu falo, é verdade. Ah, mas como funciona? Não sei. Eu nem posso usar o ditado que eu falava como criança, né? Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu não posso, porque quem sabe é Deus, então eu não posso, né? Mas eu não sei. E aí a hora que você, lá no interior, vai falar que enfia o rabinho no meio das pernas, baixa a cabeça e agradece de tudo que já foi revelado para você que você não lê também. Porque uma coisa que eu acho legal nesse texto, ele fala que as coisas reveladas pertencem a nós e as encobertas a Deus. Normalmente, qual que é a postura do povo? Eu quero saber encoberto e não conhece a revelada. Não é? Aí, quantas vezes você viu a Bíblia inteira? Não, nenhuma. Aí, desgramado. Mas agora você quer saber se a vontade de Deus é essa pessoa para você casar, por exemplo. É encoberto essa parte, né? Quem é salvo, quem não é salvo. É encoberto essa parte. Mas essas coisas que atraem a gente, não parece que tem alguma coisa muito errada com o nosso coração? A gente deveria ser atraído para cá. Para a partir daqui a gente viver a vida como a gente deveria viver. Né? Na nossa vida de adoração, etc e tal. Né? Então pronto. Respondida a pergunta. Mas é isso. De fato, está nos decretos de Deus, mas o como funciona eu não sei. Eu sei que é. Aqui quem já assistiu aquele filme Tropa de Elite? O 2. O 2 é o que fala da milícia, né? Aí tem uma cena que é importante lá. É filme pedagógico, é didático aquele filme. O cara chega, né? Ele vai fazer uma denúncia na polícia contra a milícia. E aí a milícia vai e ameaça esse cara. Aí esse cara volta para a delegacia. Ele fala assim, não, ó, eu lembrei melhor das coisas. Assim, ó, quem foi, eu não sei. Mas quem não foi, foi o fulano. Não foi o fulano. É isso que eu sei. Né? Então, às vezes, na Bíblia é isso aqui. Como funciona? Não sei. Eu sei que é assim. É desse jeito. Né? E, às vezes, a gente não tem as nossas curiosidades satisfeitas. Né? Mais alguma pergunta? Talvez eu chegue na metade do parágrafo hoje. Então, pronto. Mas deu para entender, então, que é pela representação federal de Adão que o pecado entra no mundo. E aí, voltando para a criação, vou fazer uma conexão com a criação. E essa conexão está no vídeo da entrevista com o meu professor que a gente disponibilizou. Quem não teve acesso a esse vídeo depois, quiser ter acesso a esse vídeo, pede para o Natan. Que a gente tem esse vídeo lá no nosso YouTube. Tá no privado por enquanto, né? Mas o ponto todo é, se foi por um homem que entrou o pecado, e quando eu dei aula sobre a criação, eu enfatizei muito a questão da literalidade da criação, da historicidade da criação, do fato de Deus ter criado em 6 dias, descansa 1 e tudo mais, e de que aquilo é um relato de fato de como as coisas aconteceram. E por que isso é importante? Porque se aquilo não foi o relato, e vai ter gente que vai defender isso, você já sabe quem vai defender isso? Exato, são os caras que eu amo, né? Os teólogos liberais. Você tem que amar o inimigo, certo? E eles estão a serviço do inimigo.
se o relato não é literal, Adão é necessariamente literal? E se Adão não é necessariamente literal, ele é só uma representação de como o pecado entrou no mundo, então, em última instância, Jesus não precisava ser real. E é por isso que vai ter gente que vai criticar a historicidade de Jesus, vai falar que ele não existiu. Então, a importância da gente ter bons fundamentos, a importância da gente estar bem solidificado naquilo que a gente crê, né? Então, pegando um relato da criação, que se Adão não era histórico, se Adão de fato não existiu, isso aqui, esse texto, ele é só uma alegoria de como contar ou como vai resolver os problemas. E aí vai chegar o teólogo liberal e falar assim, não, o importante é quando você lê a Bíblia e Jesus nasce no seu coração. É o jeito que eles pensam, né? Ou não pensam, né? Aí é uma questão de semântica. Mas então pronto. Então fiz uma observação lá sobre a criação, mas a ideia é que por então entra o pecado. Então vamos lá, ó. Salmo 51:5, conhecido, não é? Eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe. Quem está falando isso? Davi. Jó 15:14. Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para ser justo? Aqui, alguma dificuldade com esses dois textos? Tranquilo. Então pensa, você que teve filho pequeno já um dia, é fácil ver isso? Que a criança nasceu em iniquidade? É fácil demais. Até eu que não tive filho nascido, às vezes eu vejo aqui os filhos do Lucas, né? Mas facinho de ver. Né? Ver a Raquel, é fácil de ver. Ver a Olivia, fácil de ver. Você olha a criança, você consegue ver. Como que pode, meu? Nem sabe falar, mas já sabe pecar. Você vê como que o coração é um negócio que está inclinado, afetado. E aí o Van Dixhoorn vai dar a explicação, olha que coisa interessante que ele fala aqui, sobre que a natureza corrompida, né, foi transmitida a toda a sua posteridade por geração ordinária. A confissão está simplesmente dizendo que a natureza caída é transmitida a todos que se tornam pessoas por meio de procriação. Não é que o sexo transmite o pecado, é o método, é procriação. O que se refere a todos, com exceção de 3 pessoas na raça humana. Quem são as 3 pessoas? Pronto. E por que eles não foram método convencional? Adão foi criado do pó, Eva, costelinha ali, né? Entrecosto, aqui em Portugal, né? Foi do entrecosto. E Jesus foi concepção virginal, Espírito Santo, né? Aí tem até discussão na teologia sobre DNA, meu. Aí é outra história, né? Mas pronto. Então pronto. Essa última observação é só para eu não perder a oportunidade de que a gente está vendo que o homem nasce em iniquidade, a gente está vendo que o homem, por natureza, apartado de Deus, não a natureza humana, mas naturalmente o homem nasce já em pecado. E eu estou falando que esses textos bíblicos nos mostram uma falha antropológica. Antropológica, a maneira como entendemos o ser humano. Existente na sociedade e nas igrejas você é o centro. Né? As igrejas você é o centro é os coach da vida aí, né? Que nem a igreja, mas é outra história. O problema que a gente tem dentro da sociedade é que a sociedade hoje, ela parte do pressuposto que o ser humano ele é o quê? Ele é bom. Né? Ou então vai ter aqueles que vão partir do ser humano. Ele é bom, mas o que corrompe o ser humano é o meio. E tudo mais. Né? Então existe uma falha nisso. E se eu parto, por exemplo, do pressuposto que o homem é bom, e se o homem é bom,
e Deus escolhe uns para ser salvos e outros não, o que isso faz de Deus? Agora, a Bíblia fala que o homem nasce bom? Não. Então a Bíblia fala que o homem nasce mal. E se o homem nasce mal, se Deus salva alguns e não outros, o que faz isso de Deus? Bom, justo, misericordioso, né? Então isso é uma primeira falha. A outra falha nas igrejas, você é o centro, né? É de que tem pessoas que colocam hoje, então, o Deus pet, em que o Deus se submete a você. Né? Isso aí é magia indígena lá, por exemplo, né? De manipulação de espíritos, né? Então, conforme você faz o negócio, Deus submete a você. Aí é possível, por exemplo, que você determine na sua oração. Já pensou você mandar em Deus, meu? Não é assim, não é ousadia, meu. Né? E aí, com isso, você também pode entrar em outra seara, né? Na igreja você é o centro, de que o culto é focado em quem? É focado no homem e não em Deus. Então eu lembro de uma conversa que eu tive no passado, há muito tempo, com uma amiga, né? Com ela e com o marido dela. E ela falou assim, não, mas a igreja, meu, podia pôr umas músicas lá diferentes, porque sempre aquelas musiquinhas ali, musiquinha não sei o quê e tal. Eu falei, legal, interessante. Deixa eu fazer uma pergunta, né? O culto é para quem? Vou para Deus. Entendi. Então, pouco importa se você gosta da música ou não. Se ele gosta. Muitas, assim, na maioria das vezes, porque o que vai mover, né, a questão toda é, qual que é a letra dessas músicas? Então, se o foco está no homem, a gente tem um problema, né? Então, foi a conversa que eu tive com a minha amiga lá, eu falei assim, se o culto não é para você, se ele é bíblico, pouco importa se você gosta. Num certo sentido, pouco importa. Então, a gente, às vezes, vai invertendo esse processo, né? E foi até uma brincadeira que eu fiz com os meninos aqui. Falei, ó, aqui na nossa igreja, meu, se der fumaça, sai correndo que é fogo. Falei, se você vir pessoa rolando no chão, você para que é briga. Entendeu? É a conversa que eu tive com os meninos aqui. Então, acontece isso, né? Mas, Oi. Mas eu tenho esse. Não, é verdade. É verdade. Porque é o seguinte, ó. Isso. Então, o problema não está no dom da profecia em si, o problema está na compreensão do que é o dom da profecia. Então, essas pessoas vão falar que o dom da profecia vai ser você receber uma nova revelação de Deus acerca da vida de alguém. O que é engraçado. Lembra que eu tenho falado sobre a leitura desatenta das Escrituras, a maneira como a gente lê a Bíblia e não percebe os padrões e tudo mais? E as pessoas vão usar de argumento que era isso que os profetas faziam no Antigo Testamento. Isso mostra, pelo menos uma coisa, que elas não leram os profetas. Que normalmente, como que era a atividade normal do profeta? No dia a dia do profeta era falar para o povo, vocês estão em pecado, arrepende, se volta para Deus. De vez em quando aparecia o seguinte, se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso. Mas nunca era para saber se eles tinham que comprar a carruagem do ano ou não. Se tinha que mudar de casinha de uma área para outra. Se tinha que mudar de país ou não. Nunca era isso. Se tinha que casar com fulano ou com Beltrano. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa nesse sentido. Às vezes pode ter acontecido. Mas o ponto todo é que a atividade normal do profeta é o tipo de pregação que o povo não gosta hoje. Que é a que prega contra o pecado, se arrepende, se volta para Deus, vai viver vida de santidade. E aí normalmente a profecia era o seguinte, e se vocês não fizerem, Deus vem contra vocês, vocês vão ficar tudo no cativeiro. E aí, vocês estão lascados que vocês vão sofrer. Era essa a mensagem dos profetas. Só que ninguém quer esse dom de profecia. Ele quer o dom de profecia seguinte, ó.
tenho certeza, e essa semana, vai cair um depósito na sua conta, que você não vai saber de onde vem. 50 mil euros. Recebe? Recebe, né? Recebe. Mas aí, deixa eu falar então, o que é então o dom da profecia? Eu falei que eu tenho, certo? O dom da profecia é falar em nome de Deus. E o pastor, sério, que é o meu esforço para ser, é isso que ele faz. Então, por exemplo, quando eu venho aqui domingo após domingo, qual é o meu esforço? É falar em nome de Deus. E como que eu falo em nome de Deus? Eu exponho o que ele falou. Então, a exposição fiel das Sagradas Escrituras, ela vai ser um dom dado por Deus, usado na vida da igreja, para alimentar a igreja. Então, falar em nome de Deus é falar o que ele revelou, da maneira que ele revelou, com aplicação para o nosso tempo. Então, nesse sentido, o dom da profecia existe, e ele é encontrado normalmente, não vou nem falar em onde, mas você já sabe, né? Nas igrejas que levam a sério as Escrituras, né? Então, pronto. Então, o dom da profecia, nós temos o dom da profecia reformado, né? Mas vamos lá. Ó, parágrafo 4. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, estamos na velocidade impressionante. Não vou nem começar, porque não vai dar tempo de terminar, e aí semana que vem tem que voltar. Porque se vocês não lembram o título da aula, imagina os textos que eu vou expor aqui, né? Mas pronto, então vamos abrir para mais alguma outra pergunta. Mais alguma outra pergunta? Tá, então vamos falar. E está relacionado com a aula, porque foi depois da queda que essas interpretações vieram, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte. Existe um problema de compreensão do texto, né? E existe tanto um problema no uso da tradução da língua lá do grego, e existe um problema de interpretação de texto. São duas coisas que acontecem. Então, quando a gente vê o evento de Pentecostes, a palavra que está usada lá para falar que eles falaram em línguas, ali são línguas inteligíveis, ou seja, são idiomas. Línguas faladas na terra. Isso é uma coisa. E por que isso é importante? Porque você vai ver que a grande questão, e normalmente o pessoal não pensa nisso, a grande questão não era Pedro, entre aspas, ter falado em línguas. Qual que era a dificuldade ali? Era o povo ter entendido. Então a beleza do negócio não está no que fala, na forma como falou, mas na forma como eles ouviram. E tem um negócio lá que eu não vi nenhuma igreja reproduzir até hoje. Vou abrir aqui, ó. Atos 2. Vamos lá que nós vamos atrasar, o pessoal dos cânticos fica feliz. Eu ia trabalhar antes. Vamos lá, Atos 2. Olha lá, em Atos 2, hein? Tá lá a partir do verso 1 está escrito assim na palavra do Senhor. A cumprir-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então isso aqui foi no secreto, né? Estava numa casa lá. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Rapaz, em qual igreja que você já viu os caras com uma língua de fogo na cabeça? Está no texto, isso aqui eles não querem fazer. Isso eles não querem fazer. Está aqui no texto. Aí, toda vez que aparece ali, praticamente todas as vezes que aparece esse negócio do falar em línguas, vai falar na expressão lá do glossolalia, né, que são idiomas inteligíveis. Agora, existe um texto que ele é mal compreendido, que vai ser o texto de 1 Coríntios 13, em que as pessoas perdem completamente o foco do capítulo, que é a apresentação do amor como
o dom supremo. E aí tem uma frase, aí é problema de linguagem mesmo, né? Que Paulo vai falar usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. E a frase bendita qual que é? Ainda que eu falasse. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Se eu não tivesse amor, ainda que. Ele não falou que falava. Ele não falou que existia na época. Ele falou, ainda que eu falasse. Agora, uma coisa interessante, né? Vamos, já que é para pensar, né? Vocês acham que existe entre os anjos a distribuição de nações igual a gente tem? Tem os anjos do Brasil, os anjos... Vocês acham que tem isso aí ou não? Não. Se os anjos não têm essa divisão da ONU, que língua que vocês acham que eles falam? Eu pensaria numa única, certo? Se a língua é uma única, e se essas pessoas alegam que elas falam a língua dos anjos, a língua dos anjos deveria ser a mesma em todos os países, certo? Agora, já tem estudo feito mostrando que para cada país que você vai que tem uma manifestação desse tipo, os fonemas utilizados são fonemas encontrados na própria língua local. Então é como se tivesse o anjo entendesse japonês de um jeito, no português ia ser outra coisa, no coreano ia ser outra coisa, porque as nossas línguas têm fonemas diferentes. Então, a questão de línguas, ela é bastante mal compreendida. Existe um outro problema nessa compreensão do dom de línguas, que é o seguinte: ele é listado como um dom entre os dons espirituais, certo? E quando a gente olha para a lista de dons, sério, eu nunca vi ninguém orando para ter o dom da contribuição. Tá lá na lista. Eu sou doido para ter esse povo aqui na igreja. Dom da contribuição, né? Precisamos comprar um espaço novo. Ninguém pede esse dom. Qual o dom que o povo quer? Línguas, que mais? Profecias, que mais? Cura. Por que eles querem isso? Na média, não é para usar o dom como a Bíblia fala que deveria. Como que a Bíblia fala que o dom espiritual deveria ser usado? Para edificação da igreja. Normalmente eles usam para aumentar a arrecadação. Vem aqui, faz o sacrifício e vem a cura. Não é? E se a cura não deu certo, o sacrifício foi errado. Faz promover então. É porque aumenta, no fim das contas aumenta a arrecadação quase. E seja individual ou da pessoa coletiva ali. O ponto todo, quando a gente olha para isso, é que os dons espirituais ele tem a finalidade de edificar a igreja. Agora, se alguém tem um dom da cura, e essa é uma história engraçada da época do Silas Malafaia de bigode, que é quando ele falava várias coisas boas, né? Uma época lá atrás. Ele era contra a teologia da prosperidade, que hoje ele é adepto, enfim. Mas o cara chegou assim, pastor, eu tenho um dom da cura. Falou, então vem aí sábado, sei lá, essa história é mais ou menos assim, vem aí sábado às 14h. Falou, por quê? Porque nós vamos visitar todos os hospitais da cidade hoje. E nós vamos esvaziar todos eles. Porque se você tem um dom da cura, você vai sair curando todo mundo. De graça receber, de graça dar, meu. O cara não apareceu. Não apareceu. Por quê? Porque não tem. Agora ninguém pega, ninguém quer muito o dom do ensino, o dom da contribuição, o dom de ser humilhado, o dom de caridade, o dom de serviço. Ninguém pega esse. O povo gosta do extraordinário, né? Mas eu estourei o tempo, espero que eu tenha respondido a pergunta, e se não, a gente continua a conversar numa outra oportunidade. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, que o Senhor continue a nos abençoar, a nos sustentar, a abrir o nosso coração para entendimento da sua palavra, que o Senhor nos dê cada vez uma visão, uma percepção cada vez maior e melhor do que é o pecado, das afetações do pecado na nossa existência, das consequências do pecado, e dá-nos cada vez mais uma repulsa maior pelo pecado, Pai. Conduza-nos numa vida de santidade
para que o seu nome em tudo seja glorificado. Dá-nos um momento agora bom no pequeno almoço e que o Senhor aceite e nos abençoe através do culto público. É no nome do teu Filho que nós oramos e agradecemos. Amém.